Oi pessoal, meu nome é Carla e eu falo através do canal Me Conheço Logo Existo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o medo e técnicas para vencê-lo. Pessoal, todas as vezes que a gente fala de autoconhecimento, a gente não pode deixar de tratar o lado negativo, tanto das nossas vivências quanto da nossa personalidade. Então, falar do medo é muito importante. Saber identificar os nossos medos, a fonte dos nossos medos e identificar se são medos que nós precisamos tratar ou não, que eu vou trazer para vocês aqui também quando que nós não precisamos tratar o medo, quando o medo não é algo negativo, é muito importante para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal. Primeiro a gente precisa entender o que é o medo. E o medo, ele nada mais é do que um recurso que o nosso corpo utiliza para identificar, para que a gente saiba. É como se fosse aquele sininho que toca e avisa que alguma coisa está acontecendo. Que coisa é essa? É quando a gente está numa situação de perigo. O nosso corpo, ele libera adrenalina na nossa corrente sanguínea, os nossos batimentos cardíacos começam a ficar acelerados e a gente se prepara para uma situação de luta ou de fuga. Então, o medo ele é muito importante, é um recurso muito importante para a nossa sobrevivência, né? Uma coisa que a gente precisa aprender a validar é quando os nossos perigos, as situações de perigo são reais ou não. Quando a situação de perigo, ela não é uma crença limitante, porque a gente cria regras para nossa vida e passa a acreditar que aquilo é verdadeiro. E muitas das vezes nós temos medo de coisas não reais. Eu ouvi uma história sobre Gandhi, que ele estava numa noite dentro do seu quarto e ele via uma cobra, ele ficou encolhido ali no quarto com muito medo. No dia seguinte, quando ele acordou, ele viu que não passava de um galho. Então, às vezes, a gente olha as coisas por um ponto de vista e esse ponto de vista traz pra gente uma coisa que não é real, né? Quando que o medo ele não é real? Para a gente entender por que esses medos que não são reais eles surgem, a gente precisa entender que todas as pessoas precisam se sentir amadas, aceitas e respeitadas, e que muitas das vezes nós utilizamos do recurso do medo como uma fonte de amor, aceitação ou respeito. Vou trazer para vocês dois exemplos. Um exemplo é de uma pessoa que tenha medo de barata ou medo de andar no escuro dentro de casa durante a noite, levantar para ir no banheiro. E o outro medo é o medo de uma pessoa que é habilitada, ela tem habilitação, passou por todo o processo de habilitação e mesmo assim ela permanece com medo de dirigir. Esses dois exemplos que eu tô trazendo para vocês foi tratado na vivência de Theta Healing que eu participei. E eu achei, assim, temas muito legais, porque muita gente passa por essa situação. A maioria das mulheres dizem ter medo de barata. E muita gente tem medo de dirigir mesmo após estar habilitado. Falando da pessoa que tem medo de barata ou medo de ir ao banheiro durante a noite. Se a gente tem alguém que mate essa barata pra gente ou nos acompanhe até o banheiro durante a noite, esse nosso medo pode estar sendo usado como um recurso para que a gente se sinta amado. Quando alguém mata a barata pra mim ou me acompanha até um local onde eu tenho medo, eu digo que tenho medo, eu me sinto protegida e ali eu me sinto amada. Falando da pessoa que tem medo de dirigir mesmo após já ter sido habilitada,
após ser validado que ela é totalmente capaz de dirigir, o que pode estar acontecendo é que essa pessoa tem medo de não se sentir aceita, né? De não ser aceita pelos outros motoristas, por exemplo. Tenho medo das pessoas se irritarem comigo porque eu dirijo de forma lenta, ou porque eu deixei o carro morrer, ou porque eu esqueci de alguma coisa durante o processo de direção. Então, o medo de não se sentir aceito faz com que a pessoa diga que tem medo de dirigir, onde na verdade ela sabe que ela é capaz de dirigir, mas se o outro não me aceita ou se o outro não tem paciência comigo, isso me causa medo. Então, a gente precisa aprender a identificar se a gente não tem fundamentado os nossos medos na causa de nos sentir amado, aceito ou respeitado. Se o meu medo está fundamentado em uma dessas três vertentes, eu preciso validar se o meu medo ele está trazendo mais coisas positivas ou negativas para mim. É positivo que eu não dirija porque eu tenho medo de não ser aceito? O quanto isso me prejudica? A direção ela é necessária, você vai precisar se locomover para diversos locais através do seu carro. É uma oportunidade que você tem e uma facilidade que você adquiriu em poder estar dirigindo, não depender de um transporte público ou de outra pessoa que te leve. Então é necessário vencer esse medo. Quanto ao medo de barata, ou o medo de ir ao banheiro durante a noite, e se eu não tivesse ninguém que matasse a barata por mim? E se eu não tivesse ninguém que me acompanhasse no banheiro durante a noite? O que eu iria fazer? É isso, pessoal. Uma vez que a gente já identificou de onde surgiram os nossos medos e se eles estão baseados dentro de crenças limitantes ou se eles estão sendo utilizados da maneira correta como um recurso de autodefesa, a gente precisa buscar ajuda quando as coisas estão fugindo do nosso controle, quando esses medos nos paralisam, assim como a fobia. E eu quero deixar para vocês que eu participei de uma técnica de Theta Healing aqui na região de Campinas, foi no Espaço Íris, e ali no Espaço Íris tem algumas terapias gratuitas, então quem tiver interesse, quem for aqui da região e tiver interesse, é só entrar no site deles, não é merchan, mas é um compartilhamento com vocês de algo muito fácil de você conseguir, às vezes por falta de dinheiro a gente deixa de procurar por ajuda, então o Espaço Íris, eles trazem essa oportunidade. Ali eu me desvinculei de crenças limitantes e foi maravilhoso para mim. Toquinho dizia em uma das músicas dele que ele tinha muito medo quando vinha um desejo forte de ver a vida se modificar. Então, que a gente não tenha esse medo, que a gente esteja sempre pronto a modificar a nossa vida, que a gente esteja pronto a fazer os movimentos que a vida exige da gente e que a gente possa prosperar no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal. Eu quero pedir para vocês para se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, ativar o sininho, assim você recebe a notificação de todos os vídeos que a gente postar aqui no canal. Um beijo para vocês e que vocês possam se desenvolver.